Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos encerrando o nosso estudo de hoje, o sentido da vida, o propósito da vida. Por que Deus nos criou? Ele nos criou para sermos santos, para sermos eternos e para sermos servos. Qual é a conclusão que nós podemos tirar disso tudo que nós vimos durante estes estudos que nós tivemos a cada manhã? O Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, sabei que o Senhor é bom. Então nós olhamos que tudo que Deus criou é bom, perfeito e agradável. Porém, o pecado veio e destruiu tudo o que Deus havia criado de bom, de perfeito e de agradável. Entretanto, Ele não desistiu de nós. Ele enviou seu Filho Jesus para nos resgatar das trevas e nos levar de volta para o reino da luz, para a presença de Deus. E para isso nós temos que encontrar qual é o real sentido da vida. E o real sentido da vida é viver para a glória de Deus. É viver em paz com Deus. Porque o pecado gera a morte. Mas Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, gerou a vida eterna. E é nesta vida eterna que nós vamos encontrar o real sentido da vida, que é ter paz com Deus e viver para glorificá-lo em espírito e em verdade. Então nós concluímos que o sentido da vida começa em Deus e não no homem. Deus é o centro e jamais o homem. Deus é o centro da nossa vida, é o centro da nossa esperança, é o centro da nossa salvação. Sem Deus, nós somos nada, nós somos como um vácuo, como diz o profeta Isaías. Então, o real sentido da vida começa em Deus e não no homem. Deus é o centro do viver do homem. Ele é o início, ele é o meio e ele é o fim do ser humano. Então nós temos que viver para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. A segunda conclusão que nós podemos tirar: o homem só vai entender o sentido da vida quando ele encontrar paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo mesmo. Então o homem só vai entender o sentido quando ele encontrar a paz com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Por quê? Porque Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles foram justificados em Cristo e temos paz com Deus. E no momento que nós temos paz com Deus, nós vamos querer ter paz uns com os outros. Então o homem só vai entender o sentido da vida quando encontrar paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo mesmo. Terceira conclusão, queridos: Deus criou o homem e colocou a eternidade em seu coração. Por isso, a busca por algo mais. A vida não termina com a morte. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Deus criou tudo bom e colocou no coração do homem esta eternidade. O pecado veio destruir esta eternidade. É por isso esse vazio no coração do homem. É por isso esta falta de sentido, esta falta de propósito, porque ele não encontra, porque a eternidade foi retirada do coração do homem por causa do pecado. E Cristo veio trazer a vida eterna para todos aqueles que nele crê. João 3,16
Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a eternidade, tenha a vida eterna. Então, Deus criou o homem, mas o pecado destruiu a eternidade que Deus havia colocado. Somente por meio de Cristo Jesus, nós temos a eternidade de volta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E a última conclusão, queridos. Fomos criados para servir a Deus e servir uns aos outros. Nós somos chamados para servir a Deus, de fato e de verdade, em espírito e em verdade, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Nós temos que servir a Ele com alegria no nosso coração. Então, se você ainda não serve ao Senhor, procure servir a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Procure amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Aí sim, você vai servir a Ele com alegria e com propósito firme no coração, de glorificar a Deus em tudo, seja no trabalho, seja no lar, seja no lazer, em tudo nós fazemos para servir ao Senhor com alegria. Por quê, queridos? Porque Jesus, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus, ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o começo da vida do homem, ele é o meio da vida do homem e ele é o fim da vida do homem. Todos nós nascemos em Deus, nós temos que caminhar em Deus e temos que terminar o nosso caminho na presença de Deus. O pecado destruiu essa concepção que nós fomos concebidos em Deus, criado por Deus. O pecado destruiu isso. Davi, ele fala isso: em pecado me concebeu minha mãe. Nós fomos criados em Deus para a eternidade e para a santidade. Mas o pecado destruiu isso. O meio que era para andarmos em Deus, andamos nas trevas por causa do pecado. Mas o nosso fim pode ser diferente, porque Cristo morreu na cruz para nos dar a eternidade de novo. O nosso fim pode e deve ser na presença de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele quer chamar você, quando ele voltar, para que você vá na presença de Deus e viva na glória de Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos. Queremos, ó Pai, que o Senhor aplique, Senhor Deus, este estudo em cada coração. Que cada pessoa que estudou conosco, ó Pai, possa ter encontrado o Senhor como sentido da vida, o início de tudo, o meio e o fim de todas as coisas. E que eles possam se render aos teus pés, clamando: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E que possam viver, ó Pai, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, hoje e para todos sempre. Abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos iniciando um novo estudo, de onde vêm os conflitos da vida.